Boa noite, seu Carlos. Boa noite. Tudo jóia? Tudo bem, dona Júlia? Então, bem não, né? Ninguém tá bem. Absolutamente ninguém tá bem. Depois dessa prova horrorosa, ninguém tá bem. Eu não sei se eu tô aqui desesperado ou frustrado, nem sei definir. O último post, inclusive, eu fiz na força do ódio só. Nem sei se eu cometi erros na postagem, depois vocês confiram lá pra mim. Que olha, que susto, que susto. Eu ainda não tô acreditando muito, não sei como é que tá a cabeça de vocês, mas até agora eu acho que não caiu a ficha do que aprontaram. Deve ser a tal cara do governo, né? Ou seja, completa falta de noção ou de senso de realidade. É o que aconteceu nessa prova. Vi aí umas páginas postando que, nossa, que incrível, ressuscitando o assunto. Pelo amor de Deus, quem ressuscita é zumbi. Nós precisamos de atualidade, de tema que dá para escrever. Não é possível. Não teve. Não teve coerência, pertinência, nem nada. Vocês não estão doidos. Toda a razão para vocês que estão se descabelando até agora. Né? Enfim. Então, eu não tô bem, vocês estão vendo, e não tô nem um pouco feliz com o que aconteceu. Porém, né, neste momento, meu papel aqui não é somar no desespero, mas a minha intenção é tentar esclarecer o que podia, o que não podia, e se o que vocês fizeram, claro, deu certo, se não deu certo, se, né, funcionou, se não funcionou, se os argumentos que vocês usaram foram pertinentes ou não. Então, já vi os textos de apoio, traduzindo um lixo, porque não serviam para nada, né? Não tinham bagagem nenhuma para nenhum candidato. Não tinha. E não sei apenas o que os corretores receberam. Então, nós vamos comentar o que podia e o que talvez não podia, mas sem muitas certezas nesse momento, até porque isso tudo depende de quais flexibilizações aí vão fazer com a banca, ou seja, isso pode, isso a gente vai fazer vista grossa, isso entra, isso não entra, isso aí ainda vai ser resolvido junto com a banca, a gente fica sabendo daqui uns meses ainda, então ninguém tem certeza a respeito do que era aceitável ou não, certo? Então, aí eu já deixo, digamos assim, uma ressalva para que vocês não se desesperem. Nada que eu diga é 100% certeza nesse momento, são hipóteses, e nada que outros professores ou outros gurus por aí digam também não é 100% certeza, porque a banca ainda vai convencionar o que entra e o que não entra, né? Tô vendo aí um escrevendo quando é a recuperação, né, Beatriz? Quando é a recuperação da nossa saúde mental, o bom é que no ano passado perguntam sobre saúde mental e esse ano explodem a nossa cabeça. Super coerente, né? Ajuda muito. Acho que esse tema foi para ferrar com os estudantes, não é possível. Vingança, não sei. O que vocês fizeram de errado? O que vocês fizeram de errado para vir um negócio desse? Porque deve ter, não é possível. Deve ter, né? Não tem cabimento. A única coisa que eu achei minimamente possível e sensata dentro da lógica do tema, né? Pelo menos uma coisa, é que é do eixo minorias. Pelo menos é um eixo com o qual nós já estávamos trabalhando. Na véspera eu ainda fiquei preocupadíssimo com esse eixo, principalmente por umas postagens sobre a causa indígena. Fiquei pensando, nossa, se brincar vem um troço assim, né? Inocente. Veio muito pior. Então, de toda forma, os argumentos do eixo minorias eram os mesmos, né? Sobre desigualdade, sobre segregação, sobre desumanização dos grupos minoritários. A linha de pensamento era a que todo mundo já estava mais ou menos acostumado a abordar, pelo menos isso, né? Apesar de o tema ter sido feito às cegas. Então eu suponho, estou aqui supondo, né, no meu desespero, que
os que deram certo nessa redação foram os que levaram os coringas na mão, né? Ó, tenho aqui um Sérgio Buarque de Holanda, tenho aqui uma Hannah Arendt, consigo colocar aqui uma Constituição Federal, consigo falar das desigualdades históricas dentro da dinâmica de sociedade, e tá bacana, e foi o tema. Porque conhecer mesmo esse negócio do registro, acho que a maioria não conhecia. As campanhas, pra vocês terem uma noção, não, precisa começar, para início de conversa, as campanhas a respeito de registro civil são de quando eu era criança. TV Cultura e, claro, nos grandes redes de TV também difundiam a respeito do assunto. Tem mais de 10 anos, quase 15 anos que o assunto apareceu, é velho assim. O portal para registro online é de 2002, 2007, se eu não me engano, trem velho. Ou seja, foi realmente um zumbi. Desenterraram um assunto sobre o qual ninguém estava falando, para o qual não havia debate público e jogaram na cara de vocês, né? Um belo tijolo. Mais ou menos assim. Mas vamos organizar a nossa vida aqui, porque ficar esbravejando e xingando o passado não vai fazer com que o tema seja refeito, né? Ou que o tempo volte. Vou pedir o seguinte, usem aí a ferramenta de perguntas dentro da live para que eu possa deixar fixo aqui enquanto eu comento. Porque os comentários que vocês estão colocando sobem muito rápido, passam muito rapidamente e eu não consigo acompanhar. No entanto, se você deixar aí a perguntinha, no iconezinho de perguntinha, eu consigo responder com mais organização. E consigo responder para todo mundo. O que podia, o que não podia, o que fizeram que era aceitável, que não era aceitável, e nós conseguimos mais resultado. Vamos combinar assim? Linkzinho de pergunta. Vou até escrever aqui para que vocês não se esqueçam e que as pessoas que entrarem agora saibam. Coloquem as perguntas nas caixinhas de pergunta, né? Governo não tem coerência, mas a gente tem, né? A gente consegue. Eu acho que vai aparecer aí. Queria fixar esse negócio, mas eu acho que eu não sei fazer. Mas eu já estou vendo que tem 5 perguntas aqui. Vamos ver. Dona Maria Alice, minha aluna, é a primeira a fazer uma pergunta, pelo menos a primeira que apareceu aqui. Maria Alice pergunta quais poderiam ser as possíveis teses. Havia algumas, inclusive no post que eu publiquei um pouco mais cedo, Maria Alice, eu já levantei algumas. Os abismos sociais no Brasil, né, já que é um recurso básico, mas que, graças a esses abismos, não é de conhecimento de todo mundo, principalmente em termos financeiros. Daria para falar sobre a forma como minorias empobrecidas acabam não tendo visibilidade. A ausência de visibilidade sobre essa demanda minoritária também era uma possível tese. Daria para falar, no caso, sobre o conceito de cidadania, que ainda é restrito para uma camada da população, e aí daria para jogar a Constituição ou até a própria lei, que foi citada nos textos de apoio, né? Que mais? Daria para falar sobre a aporofobia, sobre o preconceito pesado contra pobres na realidade brasileira. Os problemas dos pobres são quase sempre negligenciados. Então, tudo isso eram teses possíveis, todas elas passando por contradições sociais, econômicas, rupturas de contrato social, preconceitos, falta de visibilidade sobre essas pautas e poderia tratar até dos desdobramentos dessa negação, já que não existe um direito básico garantido, que é o acesso à identidade e ao registro, outros direitos acabam sendo negados também. Então, direitos como acesso ao sistema de saúde, de educação, acabam vetados. Inclusive, ironias, né? Quem não tem registro, quem é a maior vítima do problema, não pode fazer a prova do Enem. Legal, né? Tá vendo? Mais um contraste. E todos os pontos que nós quase sempre levantamos para falar de alfabetização também serviam. Porque veja só, o mesmo nível de restrição e limitação de dignidade que o analfabetismo produz,
A carência do registro também produz o acesso à base da cidadania, de criar uma leva no Brasil de jecas tatus, na dimensão lá de Monteiro Lobato, da figura que tem a sua dignidade completamente privada e mal tem noção desse nível de privação. Algumas das dimensões levantadas. De obras literárias havia trocentas. Eu me lembrei demais de Jeca Tatu, do Urupês, né? E me lembrei muito de Vidas Secas também, daquele nível de desumanização que cai lá na rana da desumanização das minorias, que vocês estão cansados de me ouvir falar, felizmente, né? Vamos ver o que mais. A Thaís está dizendo que usou modernidade reflexiva, ufa, neoliberalismo, welfare state, Constituição Federal. Fantástico. Daria para você falar dessa estrutura de uma modernidade reflexiva que já não sabe mais o que é certo e errado para a formação da sua sociedade. Muito próximo, conceito irmão da modernidade líquida, não é? Só que modernidade reflexiva é do Rick Beck. Excelente. Neoliberalismo, uma dinâmica de mercado que não se atém aos direitos sociais. Ou você produz, ou você não existe. Então, o senso de cidadania foi substituído pelo de consumo. Nós não somos cidadãos, né, francamente, nós somos consumidores. E quanto mais consumidores formos, mais respeitados nós acabamos sendo. O welfare state, a ruptura com o welfare state, provavelmente você pegou isso aí daquelas teses prontas que eu tinha elaborado, né, Thaís? No momento eu pensei que elas seriam úteis. Essa dobradinha da dinâmica neoliberal e da falta do welfare state, do estado de prosperidade, garantidor de direitos, que acaba não garantindo nenhum registro, que dirá comida na mesa. E a Constituição era o argumento mais fino dessa discussão. Afinal de contas, registro, identidade e, claro, uma existência cidadã e justa é uma garantia constitucional não executada. Falamos isso pra caramba, repeti em todos os aulões, então ficava bacaníssimo. Tenho certeza que você arrasou nessa argumentação. Bom, a Vitória Gabriela, minha aluna também, colocou que não conseguiu entender o motivo de uma quantidade tão exuberante de gente sem registro. Não vou dizer exuberante, mas vergonhosa, né? E sua pergunta veio cortada, Gabriela. O que será que você colocou? Pois o fato de nós nos espantarmos tanto com esse tema já é uma denúncia social, né, Vitória? Porque, veja, nós nem sabemos, nós nem ficamos sabendo que essa minoria exista no Brasil. Porque para nós isso é tão básico que nós nem chegamos a discutir. Para mim causa o mesmo tipo de espanto que pobreza menstrual, que é um assunto que a maioria julga que nem exista, de tão básico que é, né? E no fim das contas há uma quantidade absurda de pessoas que não têm acesso ao mínimo. O nosso circuito de convivência e de cultura não deixa margem para perceber essa brutalidade das desigualdades, né? Então, depois se você quiser colocar o restinho da sua pergunta que eu não vi, mas de fato, o nosso susto em relação ao problema é um dos maiores indícios da gravidade dele. Né? O Anthony, meu aluno também, o Sr. Anthony, disse que poderia usar o conceito de ferramentas de sobrevivência. Demais, Anthony, era um dos coringas assim, ó, finos, serviria com perfeição. Chico de Oliveira, né, menciona que em países periféricos como o nosso, não se oferece geralmente ferramentas de sobrevivência aos seus cidadãos. O registro civil é uma dessas ferramentas de sobrevivência não oferecida ao cidadão e que inevitavelmente os priva de outras ferramentas de sobrevivência, como trabalho, saúde, educação, o direito ao voto e uma carga de alienação e marginalidade, né, absurda, chocante. Argumento incrível. Se você usou, você já está aí, ó, quilômetros à frente da maioria. Excelente, Anthony. Deixou orgulhoso agora e mais tranquilo, porque a cada comentário de um aluno eu fico um pouquinho mais aliviado em relação ao que fizeram e ao que aprontaram nessa redação. Bom, a menina Flor disse que é uma proposta de... o que seria, né?
uma proposta de intervenção detalhada? Bem, tudo depende do tipo de problema que você colocou, eu não sei. Porque você só lança a proposta para aquilo que foi discutido lá nos parágrafos de desenvolvimento, né? Independente do que você tiver colocado, provavelmente a informação a respeito, né, das possibilidades de registro provavelmente deve ter entrado no rol aí das suas propostas. Mas eu não posso dizer o que seria, porque não existe a intervenção, né, vamos dizer, padrão. Tudo depende das teses que foram levantadas. Você não resolve o tema, você resolve as teses, não é assim? Então não sei bem o que funcionaria, precisaria ver as teses do seu texto, né? Bom, Dona Gabriela disse que colocou a invisibilidade, que a invisibilidade impede o cidadão de usufruir de políticas públicas e cadastros tipo SUS. Perfeito, é o que eu mencionei. Impede o cadastro no SUS, impede matrículas nas escolas públicas, impede o direito de voto, priva as pessoas de tudo que nós entendemos como cidadania. Vai prejudicá-las absurdamente na conquista de trabalho, né? No acesso ao mercado de trabalho. Vão trabalhar, obviamente, para sobreviver, mas no mercado informal, porque formalidade exige registro, exige carteira registrada. Então, registro civil é base, é o básico, precisa ter, né? Então, excelente, é uma linha argumentativa perfeita. Seu Carlos Vinícius, meu super aluno também, pergunta se podia falar sobre a ausência de debates sobre direito à cidadania nas escolas, ou se é muita viagem. Não, de jeito nenhum, não é viagem não. Pessoal, de novo, realço para colocarem as perguntas nas caixinhas de perguntas, por favor, senão vão subindo aí, eu perco todas elas e não consigo responder, combinado? Mas, Carlos, perfeito, falta de informação. Afinal de contas, nós nem sabemos direito como essa minoria se desdobra no cenário brasileiro, onde ela vive, como reproduz, né? De que forma existe, se existe. Então, visibilidade, informação, excelente. Daria para usar até a perspectiva de Paulo Freire sobre aprendizagem significativa, considerando que nós não aprendemos aquilo que nós deveríamos saber para viver. Ou seja, a escola não forma a base daquilo que nós convivemos em sociedade. Não nos orienta sobre essa convivência, sobre a existência desses grupos. Excelente linha. Não sei como você sustentou o repertório, mas é uma linha argumentativa, uma tese incrível. Informação é a base para visibilidade, né? Daria um choque no tema muito bom, muito bom. Então, deve ter funcionado muito bem. Duda Gonçalves pergunta se na questão das teses ela poderia usar a dificuldade de entrada não sei onde, Duda, provavelmente dificulta a entrada em muito lugar. Depois você mande o restinho da sua pergunta que eu esclareço para você, tá bom? Eu acho que ela mandou aqui da entrada na educação. Da educação, perfeito. Não tem matrícula, né? Não tem como matricular os meninos, não. Não estuda, não estuda. Né? A Duda pergunta também se daria para usar o tokenismo. Daria! Nós invocamos com tokenismo nos últimos tempos e eu acabei doutrinando muita gente, né, na fala de Martin Luther King. Daria para usar, sem dúvida. Até porque nós pegamos uma fatia da sociedade minúscula que tem acesso a direitos, que é incluída, matriculada, vacinada, atendida nos postos de saúde, e julgamos que toda a sociedade é assim. Damos visibilidade aos avanços, à inclusão e acabamos criando uma imensa sombra sobre uma população marginalizada, empobrecida, esquecida e não identificada. Então, o tokenismo era perfeito para esses disfarces sobre a brutalidade dos contextos brasileiros. Muito bom, muito bom. Deve ter ficado excelente, Duda. Já estou um pouco mais aliviado. Bom,
Dona Tainara, é a Tainara, eu acho, pergunta se podia falar sobre a questão financeira. No tema meio que falava que não era esse o problema, né? Daria sim, Tainara, seria um eixo excelente, porque é inevitável que o acesso ao consumo abra a possibilidade da informação. E essa desigualdade sobre a qual nós vivemos, ela é inicialmente uma desigualdade de renda. Então, esse esquecimento, essa marginalidade brutal que nem dá registro ou identificação para as pessoas, começa, sem dúvida, na renda. Então, daria uma tese muito boa, excelente, com certeza muito bem fundamentada. Até mencionei que a Thaís também fez isso, puxando a questão do neoliberalismo, sobre as demandas de consumo. Nós só existimos a partir do momento que nós consumimos. Cidadania está atrelada à renda, né? Então seria uma ótima tese para você abordar, tá bom? Muito boa, perfeitamente conectada. O Carlos menciona também que mães ou pais solteiros que desconhecem o outro genitor, a burocracia e a falta de esclarecimento. Excelente. Na verdade, aí tem aquele nível de desigualdade maior que envolve não só a renda, como a Tainara usou, mas também a estrutura patriarcal em que nós estamos. A carência do registro ocorre principalmente em famílias disfuncionais, ou em famílias que não mantêm a estrutura tradicional, esperada e convencionada como família, e aquelas que passam por cenários de vulnerabilidade. Então aí daria para usar até a influência do patriarcado e os machismos, né, nos quais nós vivemos ainda. E a falta de informação, sem dúvida, era a base, né? É como eu mencionei, visibilidade e informação são faces da mesma moeda. Onde não há informação, não há visibilidade, nem busca por mudança. Aquele cenáriozinho lá do Jeca Tatu, né? Tô vendo o Matheus mandou uma perdida aí, fora da caixinha de pergunta, Matheus, mas ele tá dizendo sobre necropolítica, aquilo bembê, sem dúvida, funcionaria perfeitamente, já que nós vivemos uma estrutura de poder em que o Estado define quem vive, quem morre, quem existe, quem não existe, quem é valorizado dentro da sua identidade ou quais CPFs devem ser cancelados. No caso, muitos CPFs nem são gerados, não é assim? Então, de fato, nós vivemos um modelo de sociedade que define quem sobrevive ou não. Necropolítica é um argumento fino, e eu já perdi o resto do que ele escreveu, porque subiu aí. Se quiser mandar de novo, Matheus, na caixinha de perguntas, que eu agradeço. Inclusive, menciono se seria uma boa ou não, tá bom? Bom, vamos ver o que é mais. Dona Jéssica pergunta, ou afirma, não sei, se a desumanização das minorias da Hannah para negligência. Sem dúvida. Afinal de contas, pessoas sem registro civil são pessoas que não estão no nosso circuito de convivência ou dentro do nosso contexto de vida, né? Não está dentro da nossa rotina. Se essas pessoas não compartilham da nossa cultura, do nosso convívio, dos nossos valores mais próximos, a tendência é que nós não enxerguemos que elas existam, ou que nós não valorizemos os seus direitos humanos ou a sua dignidade. Seria perfeito para mencionar sobre o esquecimento dessa demanda. É um público sobre o qual não há atenção nem interesse de gerar cuidados. Então, de fato, seria excelente, Jéssica. Hannah Arendt é, né, rainha, né, tem argumento para tudo e abordagens para qualquer nível de barbaridade que nós vivamos nesse país absurdo. Então, sem dúvida, excelente. Mandem nas caixinhas de perguntas, pessoal. Iakemi, é isso? Aqui, Iakemi Palhares, pergunta se dava para usar indústria cultural. O próprio homem passou a ser tratado como produto. Não sei como você explicou. Se tem a ver com essa coisa do consumo que eu citei, não sei. Mas se você tiver conectado à questão do registro e da visibilidade, tá tudo bem. Porque, para ser sincero, eu não estou vendo a conexão direta.
Mas se você mostrou que existe conexão, que é o mais importante do repertório, né, gente? Não é o repertório ser incrível, é o repertório estar bem explicado. Não é o repertório ser da fina filosofia e sociologia, mas o repertório mostrar a conexão. Ó, isso aqui tem a ver com o tema, por quê? Né? Pode ser de Hannah Arendt até a série da Netflix que você assistiu. Se você mostrar que sentido faz, tá tudo bem. Então, não entendi muito, não vislumbrei aqui, mas se você tiver explicado direitinho, tá excelente, certo? Gabriel, põe na caixinha, senão eu acabo me perdendo aí, ó. Já pulou, já subiu e eu acabo não vendo o que você colocou, tá bom? O Daniel, acho que é Daniel, pergunta se abordar sobre os refugiados e a situação irregular limitando a cidadania, se seria uma tese. Seria mais um exemplo, né? Seria mais um exemplo. Eu não sei sobre a questão dos refugiados, porque veja, os textos de apoio ilustraram a realidade de cidadãos brasileiros e da forma como pessoas são alçadas ou não à condição de cidadania. A questão dos refugiados extrapola essa abordagem. Os textos de apoio não tocaram nisso. É a mesma coisa com pessoas trans. Acho que escapa. No entanto, não tem como eu ser assertivo em relação a isso, porque a banca ainda vai discutir o que vale, o que não vale, se vai ser argumento funcional ou não. Então a gente pode esperar. Eu não vejo um bom argumento nisso por causa dessa limitação dos textos de apoio, mas melhor aguardar, tá bom? Vamos ver o que mais. Gabriel pergunta se usar cidadão de papel, ótimo. Dados do IBGE, não. Lei, ótimo. Muito bom. Trazer da coletânea, não. Presta não. Realcei bastante que você precisa ir além da coletânea. Precisa trazer informações que sejam suas. Só ficar apoiado no texto de apoio te traz uma nota baixa na competência 2 e 3, né? Prejudica um tiquinho. Tem que ir além. Eu, inclusive, demonizo dados, menciono o tempo inteiro, não usa dado, larga os dados de lado, é uma redação, não é uma matemática, deixa os números. Você precisa trabalhar com o que é seu, com o que você consegue discutir, não com o que o texto de apoio traz. O texto de apoio só sinaliza mais ou menos por onde você vai discutir, mas as informações não é legal usar não. Então, sendo do texto de apoio, você não vai zerar de jeito nenhum, mas a nota não vai chegar assim a 1000, não chega no 1000, certo? Bom, Matheus diz que, completando a pergunta dele, é porque eu li um pedaço, né, Matheus? E outro pedaço eu não li, que ele falou também sobre a letra da Elis Regina. O Brasil não conhece o Brasil. Ah, eu adoro. Já se tem aula trocentas vezes, né? O Brasil não conhece o Brasil. Até porque essa máxima da canção da Elis sai lá do Darcy Ribeiro, né? De nós vivermos uma realidade de múltiplos Brasis. E muitos desses Brasis, né, afundados em desigualdade, em pobreza, em esquecimento, são totalmente desconhecidos por nós. Então, de Darcy a Elis, incrível, renderia argumentação excelente. Então, pode ficar tranquilo, que ficou incrível, a argumentação ficou da hora, excelente, excelente. Vamos ver o que mais. Seu João Vitor me pergunta se poderia usar o legado colonial para argumentar sobre a invisibilidade e a segregação dos pobres e negros. Perfeito, João Vitor, excelente. Legado colonial, na verdade, era assim, aquele tipo de argumento que nós conseguiríamos colocar em qualquer um dos temas, até nessa aberração que colocaram esse ano. E sem dúvida, essa invisibilidade para esses grupos se arrasta desde o Brasil colônia, lembrando que a ocupação das terras brasileiras aconteceu com os segregados, com os rejeitados da Europa, né, que eram jogados aqui, ex-detentos, prostitutas, órfãos, doentes, leprosos, jogavam aqui nessa terra e que se virassem para sobreviver, anônimos, esquecidos, privados de qualquer noção de dignidade.
perfeito. E sem dúvida, a forma como esse problema recai sobre pobres e pretos era a essência da discussão, né? Não é um problema sobre todos, né? Sejamos francos. É um problema para uma minoria bem específica. Pobres, pretos, iletrados, excluídos, miseráveis. Ficaria fino, excelente, excelente. Inclusive, já devo ter mencionado em algum momento, principalmente nas revisões de competência durante as minhas aulas, que basta um repertório fundamentado. Se tiver um bem construído e justificado dentro do tema, você já pode fechar uma das competências, principalmente a 3. Então, excelente, incrível. Então, vamos ver o que mais. Dona Menina Flor pergunta sobre instituição zumbi. Muito que bem, funcionaria também. Até porque a própria Constituição hoje, não é? É uma instituição zumbi. Tá aí viva, porém morta. Existe para nos proteger e oferecer cidadania, porém não funciona. Então, sem dúvida, funcionaria muito bem. Seria excelente. Então, deu super certo. Nossa, cada pergunta dessa que eu leio é meia tonelada que sai das minhas costas. Vocês não têm noção. Porque eu tenho um pouco mais de certeza, assim, funcionou. A pergunta dela, eu pus aqui, sumiu. Thaís diz que só lamenta não ter colocado o tokenismo e a Amartya Sen. A Amartya Sen também seria uma referência muito boa, né? Sobre o conceito mesmo de pobreza, que não é a privação de bens, mas a privação mesmo da cidadania. Seria perfeito. Quem tiver fixado a Amartya Sen, com certeza deu certo. A Amartya Sen foi muito citado nos meus aulões, porque eu puxei uma redação de um aluno, nota 1000, que fez redação conosco sobre evasão escolar, e na argumentação dele havia a Amartya Sen. Inclusive, eu publiquei essa redação aqui no Instagram, coloquei para vocês pegarem de exemplo. E a Amartya Sen no repertório daria super certo. Mas se você tiver usado outros, Thaís, mesmo que você não tenha usado esses, se eles estão a sério para mim, deve ter dado tudo super certo. Funcionou demais. Pode ficar relaxada, dormir tranquila. A Júlia pergunta do Hábitos do Bourdieu. Eu não sei exatamente o que você citou. Não vejo a conexão direta, Júlia. Deve estar em outra pergunta sua. Tá? Deixa-me ver. Não estou achando. Assim que eu achar, Júlia, eu te conto se Hábitos do Bourdieu combinava. João Vitor pergunta sobre a desumanização das minorias. Sim, com certeza, completamente. Falei agora há pouco. Seria excelente para mencionar sobre essa, vamos dizer, essa privação de direitos humanos, de dignidade, baseada no fato de não ser pessoas com as quais nós convivemos. Acabei de desenhar o perfil, não é? Pretos, pobres, analfabetos, miseráveis. São pessoas com as quais nós não convivemos, não está no nosso circuito. Fora da nossa convivência, nós acreditamos que essas pessoas são menos dignas de direitos, de visibilidade, de respeito. Ficaria excelente. Se tiver explicado direitinho, conexão com registro. Elas, inclusive, têm a dignidade tão reduzida que nem acesso a nome, né? Nem acesso a nome, nem acesso a registro formal. Ficaria excelente, João Vitor. Deve ter ficado incrível. Gente, tá dando uns bugs aqui de eu colocar a pergunta e ela sumir. Será que é porque vocês apagam? Né? Raíssa pergunta se o tokenismo era válido. Sim, mencionei agora há pouco que tokenismo era excelente, de mencionar sobre a forma como determinados grupos vencedores na estrutura social são mostrados, e é esse holofote sobre uns ofusca a realidade dos outros, e a gente mal fica sabendo que eles existem, não é? Muito bom, deve ter funcionado muito bem, Raíssa, até porque suas redações já estavam muito boas, então suspeito que você fez um texto fantástico. Bom, a Isadora contou para mim que utilizou os diversos Brasis do Darcy Ribeiro. Excelente! Falamos agora há pouco, não foi? São muitos Brasis, o Brasil não conhece o Brasil. Né? E muitos desses Brasis são completamente invisíveis. Excelente!
Eu falei sobre, e provavelmente vou repetir mais 20 vezes, mas era um argumento fantástico, né? Sobre desigualdade, era uma forma de fundamentar a desigualdade. Excelente argumento, lindo. Gosto demais desse repertório, uso quase sempre, né? Teteu, será que é Matheus? Matheus Henrique, aham. Ele pergunta se negligência governamental e falta de visibilidade. Perfeito. Negligência era, sim, aquela tese coringa. Inclusive, uma aluna minha, Eduarda, tinha me pedido ao longo do ano repertórios que servissem para falar de políticas públicas. Eu fiz um vídeo só sobre políticas públicas e por que elas são esquecidas no Brasil e depois até levei para o YouTube. Eu ainda tenho que agradecer, Eduarda, por ter pedido essa aula, porque eu acho que essa aula foi a base para esse texto, ou pelo menos servia para fundamentar pelo menos um dos parágrafos, né? Negligência, falta de atenção política, daria para falar de contentamento, de amadorismo, fantástico. E falta de visibilidade, sem dúvida, estava no próprio tema, você desdobrou como tese, excelente. Então, deve ter ficado incrível, Matheus. Se o seu nome for Matheus mesmo, porque eu não estou enxergando sua foto, ficou ótimo. Tá sumindo umas coisas, tô bravo já. Simone Vieira menciona se pode iniciar a redação com uma citação, como a de Sócrates, que fala da identificação humana. Poder pode. Não acho bom, mas pode. Não é erro, não. A questão é que há uma expectativa pelo problema. Qual é o problema que está em discussão aqui? Se você põe Sócrates na sua frente, você tira a atenção da sua opinião, né? É legal trazer você primeiro, problema primeiro, depois repertório. Mas isso aí não costuma prejudicar, não. Tem muita redação muito bem avaliada, no topo ali dos 980 mil, que traz repertório de abertura, e mesmo assim, mesmo com repertório de abertura, consegue notas boas. É um risco que eu sugiro meus alunos a não correr, mas que pode funcionar muito bem, certo? E não sou fã de citação clássica, porque distancia muito dos problemas contemporâneos, mas isso é uma coisa pessoal, né? Já não é da redação. Aí, erro não posso dizer que seja. Sumiu de novo, ó, tá vendo? Tem umas coisas sumindo, não sei se é vocês que apagam. O Jonathan pergunta se abordar Gilberto Freire, Casagrande Senzala, caberia. Caberia, sem dúvida. Eu cheguei a citar no último aulão, até me falaram que foi pesado demais de eu dizer que as senzalas no Brasil não foram demolidas, elas viraram o quartinho da empregada. No caso, as senzalas viraram as margens da sociedade, putrefadas, esquecidas, né, negligenciadas, de uma população que está desesperada por sobreviver e mal tem nome. Então, o mesmo registro sobre o Brasil colônia, que Gilberto Freire fez lá atrás, ainda é o cenário do Brasil contemporâneo. Na verdade, Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda, coladinho no outro, nessa herança colonial. Argumento também excepcional, excepcional. Deve ter ficado incrível. Júlia, agora veio a pergunta completa da Júlia. Ela mencionou que usou segregação social, ótimo, e citou Bourdieu, se eu acho que encaixa. Não sei como você citou, Júlia, não sei, mas estou aqui tentando fazer as conexões, eu acho que dá, não é? É a dimensão de que nós exigimos das pessoas certos comportamentos para que elas façam parte da nossa formação de sociedade, para o nosso grupinho, para a nossa panelinha. Se ela não tem o registro, ela não pertence. Será isso? Se tivesse sido isso, mais ou menos nessa direção, deve ter ficado excelente. Pode dormir tranquila também. Muito bom, muito bom. Eu não pensaria Bourdieu para isso, mas deve ter funcionado excelente. O Jefflop, não consigo, deve ser Jefferson, provável. Ele falou que trabalhou sobre o paradoxo da invisibilidade versus o registro civil, ótimo, e a relação Estado-indivíduo, que chique, deve ter ficado muito bom, né? Porque o registro é o que permite a pessoa existir,
nessa sociedade e, nesse caso, nós temos um Estado que oprime o indivíduo. Não sei exatamente como você usou, mas parece muito bom. Muito bom. Gostei. Pareceu muito sofisticada essa construção de tese. Excelente. Pessoal, deixem nas perguntinhas para eu poder ver. Eu não consigo te contar se ficou bom, se passa, se você pode dormir tranquilo ou você pode chorar. Vamos ver. A Bituquinha de Cigarro menciona que usou Harry Potter usando o Dobby, sem direitos, com os brasileiros sem registros que sofrem. Não, pelo amor de Deus, vamos aplaudir a Bituquinha de Cigarro, que fez uma analogia sofisticadíssima com o Dobby. Eu nunca conseguiria, porque eu não tenho leitura de Harry Potter. Apesar de ele ter surgido na minha infância, eu não tenho. Mas olha, parabéns. Muito incrível. Excelente analogia, repertório fino. Muito que bem. Gostei, gostei, gostei. Incrível. Alguém mais pensou no Dobby? Alguém mais citou o Dobby sem registro? Adorei essa construção. Adorei. Acho que é um indício de que eu preciso assistir Harry Potter, não é? Sem nada. Mas ficou muito bom. Gostei muito, muito chique. O Franco, que eu não sei qual é o primeiro nome, que eu não estou enxergando a carinha dele, falou que a tese foi sobre negligência governamental. Ótimo. Repeti aqui 20 vezes, já que é muito bom. E regiões marginalizadas, citou amadorismo. Ótimo. Aí, ó, amadorismo, na verdade, era o argumento mais próximo dos textos de apoio, sabe? Porque lá menciona, e olha, né, eu considero assim, né, a audácia de fazer uma prova assim. O texto de apoio menciona que existe a lei e a ambição, né, maravilhosa de levar o registro a todos os cidadãos, porém não tem capacidade para executar. Amadorismo, né, ambição versus incompetência, incapacidade de execução, falta de recursos. Tem até um sistema virtual para registro. Agora pergunta, quantos por cento da população tem acesso à internet? Lindo, ambicioso, bonito projeto, mas inacessível. Amadorismo era fantástico. Era qual texto? O texto 3? 2 ou 3? Que trazia sobre a existência da lei. Muito bom, excelente. Excelente. Era o mais próximo que tinha da discussão de lá. Eita Jesus! A do Franco. O Franco menciona também que usou Georg Simmel. Georg Simmel, você usou que atitude blasé, indiferença, deve ter sido, ótimo. Vidas Secas, maravilhoso, né? Com o Fabiano ali, sem registrar as crianças, né? Era só menino, né? Assim, ótimo. E o amadorismo, perfeito, coroou. Menos de 900 não vem, viu, Franco? Pode ficar certo disso, certo. Coloquem nas perguntinhas, pessoal, para eu não perder ninguém, por favor. A Júlia mencionou amadorismo, acabei de falar, com a negligência, fantástico, fica bom também, fica fino, Júlia. Júlia, já estou esperando o seu 980. Já estou dizendo 980 porque você deve ter esquecido uma vírgula, só por isso. Mas fantástico, fantástico. O amadorismo era, para mim, nesse momento, é o melhor dos argumentos. O melhor, esse é o número 1, pela proximidade com o texto de apoio. E o Brasil dos Brasis concorre com ele. É o primeiro lugar também. Estão ali, desigualdade e amadorismo eram os principais. Vinculando ao texto de apoio, claro, né? Vamos ver o que mais. Jonathan colocou um trecho que eu não consigo ler por completo, Jonathan, porque as perguntinhas aqui vêm só com 3 linhas. Ele mencionou que o mais escandaloso dos escândalos é nos habituarmos a eles. Simone de Beauvoir, fantástico para falar sobre banalidade do mal, né? É uma senhora incrível para fundamentar outra senhora incrível. Porque, afinal de contas, se nós pensarmos bem, é uma realidade com a qual nós nos habituamos, né? Na verdade, a pobreza é uma realidade com a qual nós nos habituamos. A desumanização é um hábito, faz parte da nossa cultura quase. E a gente negligencia. Então, fantástico, fantástico, Jonathan. Estou encabulado com vocês, com a capacidade de vocês, ficou incrível. Eu tenho os melhores alunos do mundo, não é possível. O Marlon dormindo, eu coloquei negligência governamental, muito que bem, e o silenciamento,
Citou Thomas Jefferson, e Djamila Ribeiro, incrível, fantástico. Esse silenciamento, negligência, isso aí era uma coisa que precisava ser dita, né? Afinal de contas, o tema trazia invisibilidade. Então, em algum momento, você teria que falar que essas pessoas não são lembradas, são esquecidas, né? Ficam para o escanteio. Muito bom, Marlon. Super bem. Não sei como você sustentou cada um dos seus teóricos, mas fantástica abordagem. Perguntinha sumindo. Que estranho. Tem que descobrir por que isso acontece, esse bug. Carlos Felipe, olá Carlos. Ele contou que fez a redação direto, sem rascunho, mas eu nunca duvidei, Carlos. Você sempre é incrível. E que já tinha feito esse tema em um simulado. Uau! Porque eu não tinha nem pensado nele, não fiz aula sobre, hein? Mas muito bom, muito bom. Fico mais tranquilo também. É mais meia tonelada que eu tiro daqui em relação a essa proposta doida, né? Muito bom, Carlos. Excelente. Deve ter feito uns 40 minutos, né? Pelo que eu conheço, 40 minutos organizou o texto. Só espero que a argumentação tenha sido fantástica também, tanto quanto o tempo. Simone fala... A pergunta da Simone não fica. Ficou. Ela só está mencionando as teses, né, Simone? Falta de acesso e conscientização. Ótimo. Falta de acesso, ali embicada na desigualdade. Muito bom. E a conscientização, claro, sobre a informação, muito bom. Deve ter dado super certo, Simone. Muito que bem. Acho que essa do Franco que eu já mencionei, que eram argumentos incríveis. A Jéssica menciona sobre intervenção. Se a intervenção pela inclusão, através da educação como mais completa, e uma outra sobre logística e infraestrutura. Pois é, Jéssica, é o que eu falei um pouco mais cedo. Intervenção depende das suas teses, né? Se isso estiver conectado com o que você discutiu no desenvolvimento, tá ótimo. E, obviamente, se você tiver trazido uns detalhes de como colocar isso em prática, né? Essa educação, como é que vai acontecer, quais profissionais vão estar envolvidos nisso, esse projeto vai ser feito por meio de uma parceria, vai ser financiado como, né? Ou quanto tempo vai durar, como é que vai divulgar isso, detalhes. Acrescentando detalhes de como isso vai acontecer, fica impecável. Então, pelo menos superficialmente, parece bom. Mas a intervenção é mais detalhista, né? Depende do que veio no desenvolvimento e depende muito, Jéssica, do que a banca vai decidir. Nós ainda estamos nessa corda bamba, porque eles ainda decidem o que é mais viável ou não. Acho que eu cheguei a mencionar isso nos aulões, né? Que tudo depende do espelho que eles recebem, das redações que eles usam como referência. Então, muita coisa pode acontecer ainda. A Júlia pergunta se eu vi a prova de humanas. Ainda não, Júlia. Ainda não. Eu estava surtado, não consegui olhar nada, mas eu ainda olho. Ao longo dessa semana eu ainda olho. Podem me perguntar depois que eu dou um parecer a respeito, tá bom? Outra pergunta que sumiu. A Laura pergunta, Laura também, minha super aluna, desempenho extraordinário, se aquela questão estética que me mandou antes da live se perde. Laura, eu juro que eu não li o que você me mandou. Eu já estava aqui desesperado organizando para começar e eu não olhei o que você me mandou, mas eu ainda olho. E se você quiser mandar por aqui também, melhor ainda, que eu já te esclareço de uma vez, tá bom? A dona Judeus mencionou que usou o legado histórico Sérgio Buarque. A moto escandalosa aqui. Mas então, Sérgio Buarque, incrível. Negligência estatal, John Locke, contrato social, ruptura do contrato, deve ser. E citou a Constituição Federal. Perfeita. Excelente. Era isso. É sobre isso. E tá tudo bem. E tudo bom. Muito bom. Nossa, vocês não têm noção do tanto que está me fazendo bem. Eu acho que vocês estão me ajudando mais do que eu ajudando vocês, porque eu estava em desespero desde as 2 da tarde, quando o tema saiu, né, em sufoco. Falei, meu Deus, meus alunos não vão saber nada, e vai todo mundo fracassar, e vão vir na minha casa jogar pedra. E agora eu estou
com um pouco mais de paz interior, porque afinal de contas todo mundo que está mandando ideias incríveis e argumentos extraordinários. Então, afinal de contas, estava todo mundo preparado e eu nem tinha me dado conta. Outra pergunta que desapareceu. Fábio mencionou que sustentou negligência com instituições zumbi. Muito bom, falamos mais cedo. Excelente. Afinal de contas, está lá. Está lá a Constituição, estão lá os cartórios, está lá o site, portal e tudo mais. Está lá a lei. Lei também é instituição, né? No entanto, apesar de vivas, todas mortas. Todo zumbi podre. Excelente. E a falta de visibilidade com políticas populistas. Sim, afinal de contas, falar de pobre, preto, favelado, marginalizado, morto de fome, não dá voto, né? Não rende voto. Dá voto o quê, né? Dá voto agora, no Natal, colocar luzes na praça. Dá voto falar de armamento. Dá voto liberar para não uso de máscaras nas ruas. Dá voto falar de aborto. Dá voto falar de maconha. Essas coisas dá voto, né? E as pessoas ficam lá revoltadas, indignadas. Agora falar de pobre que não tem registro, dá voto não. Inclusive essas pessoas nem votam, né? Sem registro, não votam. Não é interesse. Excelente, Fábio. Fantástico argumento. Deve ter ficado incrível. A Simone colocou como complemento que após a aceitação, ela usou os argumentos da inclusão social e a falta de acesso como ferramenta de inclusão, deve ser, que ficou aí engolidinho. Excelente, Simone. Era o caminho, né? Afinal, a invisibilidade é exclusão, e aí falar de inclusão estava no mesmo departamento. Excelente, excelente. Muito bom, Simone. Trabalho muito bem feito. A Érica aqui, não consegui fixar a pergunta dela. A Érica pergunta se eu acho que a falta de acesso educacional dava como uma das teses. Sim, sem dúvida. Afinal, a informação educacional é o que nos priva de ficar sabendo que essa minoria sofre. De ficar sabendo que isso é um problema social. E se nós não ficamos sabendo que essa minoria sofre, que nós precisamos ajudar, ou gerar algum tipo de trabalho, ou de pressão pública, como é que a gente vai fazer alguma coisa? Como é que muda essa realidade? Era uma tese muito boa. Ela não foi diretamente sinalizada nos textos de apoio, mas ela é uma ótima derivada do que está lá. Afinal, o texto de apoio também fala um pouco sobre informação. Então, era um bom caminho, Érica. Deve ter funcionado muito bem. Dona Jéssica, outra vez, me pergunta se política de contentamento do Habermas para a falta de políticas públicas efetivas será válido. Eu acho que era o mais válido, Jéssica. Era um dos melhores para falar de política pública. Afinal de contas, é isso que eu acabei de falar, que alguém tinha escrito, não sei quem, já perdi, que afinal de contas há um esforço gigantesco para dar conta das pautas populistas, né? E essas pautas minoritárias, invisíveis, são todas negligenciadas. Só há política para aquilo que dá voto. E, afinal de contas, pessoas não registradas nem votam. Excelente. Ficou muito bom, Jéssica. Muito que bem. Eita, Jesus. Dani mencionou que a omissão social em não exigir a garantia dos direitos do outro. Alienação, né? Ótimo. E a inoperância governamental. Zumbi. Política de contentamento. Tudo no mesmo departamento. Muito bom. Era uma linha argumentativa também fina. Renderia um argumento fantástico. Muito bom. Deu super certo, Dani. Tá de parabéns. Mas eu tô apanhando, hein? A Lívia mencionou que sente não ter aprofundado o tema, não citou muitas consequências de não ter certidão. Bom, se você trabalhou causas, você ainda tem uma boa argumentação. Não é só consequência, tá bom? Então, há sempre muitos caminhos e a banca é muito flexível sobre o tipo de argumento que pode ser usado. Então, se você não tiver usado essas coisas que a gente falou aqui, ou se não tiver tratado de consequências, ainda assim você pode ter um resultado excepcional com a argumentação que você usou. Então, não precipite não, né? É possível ainda que você se surpreenda com a nota muito boa, Lívia. Pode ficar tranquila, tá bom?
A Lívia ainda mencionou que usou como argumento a fragilidade da população periférica, sim, né, uma população vulnerável, e a negligência estatal. Aí, tá vendo, Lívia? São bons argumentos. Mesmo você tendo trabalhado uma característica e uma causa, você ainda pode ter um resultado, ó, excelente. Pode ficar tranquila, viu? Te garanto, é garantia. Você não vai perder muita nota, ainda vai ficar com 900 mais, se você tiver conseguido construir e fundamentar bem isso aí junto com o registro civil. Teve gente aí delirando mais cedo, dizendo que a palavra central do tema era invisibilidade. Não, é registro. O tema é sobre registro. Não podia ficar de fora. Registro, né? Como o povo fala. Na verdade, eram 3 ou 4 palavras-chave, né? Invisibilidade, registro civil, cidadania e Brasil. Eram 4 palavras-chave. Seguiu o que a gente fala sempre, né? De 3 a 5, de 2 a 5. Esses eram 4. O que tornou o tema ainda mais difícil. E muita gente nem sabe o que é registro. Vocês vão ver ainda o debate sobre isso. Pode esperar amanhã. Nem sabe o que é registro civil. Bom, a Bituquinha, não posso perder dos argumentos chiques. Bituquinha de cigarro vai ter que me contar quem é, porque eu estou curiosíssimo. É meu aluno? Não. Eu adorei os argumentos. Ele usou que na proposta ele colocou o Ministério da Educação e o governo federal devem colocar nas disciplinas. Deve ser mais informação sobre isso. Eu ainda acho seu comentário, senhor Bituquinha. Não apareceu aqui, mas já adorei. Vocês sabem que quando vocês colocam 2 instituições, uma é ignorada, né? Só comentando. Não perde nota não, mas você não ganha também. O Teteu, que deve ser o Matheus, mencionou que na primeira argumentação citou a teoria das instituições zumbi, deve ser. Zumbi reinou, né? Aqui, o zumbi é o tema que eles escrafuncharam dos recônditos, né, da pobreza brasileira, e zumbi também era uma matriz argumentativa fantástica, fantástica. Deve ter ficado incrível, Matheus. Muito bom. Aqui, Bituquinha apareceu outra vez, mencionou sobre cientes de seus direitos. Será que está escrevendo a intervenção aos pedaços? Ele ou ela, que eu não sei quem é. Sócio e filo, social, como é que é? Sociológico e filosófico. Deve ser as disciplinas Sociologia e Filosofia e os benefícios de se registrar para se construir. E o resto sumiu já, senhor Bituquinha. Mas eu entendi. Colocar disciplina como uma forma de esclarecimento. Ótimo. Espero que você tenha colocado mais detalhes sobre quem vai administrar isso, dentro de quanto tempo, qual o público-alvo. Fica bacana no detalhamento, tá bom? Simone mencionou que gostaria de saber, provavelmente, se pode começar a redação com a citação de Sócrates, onde ele vota. Esse negócio de Sócrates estava onde que vocês estão tirando? Porque quando 2 ou mais pessoas falam que começaram a redação com a mesma referência, eu já entendo que isso é um molde de internet. Se isso é um molde de internet, o seu repertório simplesmente é zerado. Falo isso todo dia, né? Não usem moldes feitos por professores da internet. Não sei de onde vocês arrancaram esse Sócrates. Só sei que eu tô vendo que ele é um molde. Ai, ai, ai. Esse ano, inclusive, vão cair em cima. Espero que não seja. Tô rezando. Bom, Alice, negligência estatal, desigualdade social como argumento. Falei 20 vezes Alice, falo 21. Muito bom, excelente, era isso, era sobre isso. João Vitor falou que os 2 repertórios principais aprendeu comigo no aulão de sexta. O último agora, nossa senhora, em cima da hora, hein, João Vitor? Mas funcionou, deu certo, maravilha, né? Os aulões salvam também. Inclusive, intuitivamente, né? Porque eu não fazia ideia, de fato, esse tema para mim foi completamente fora da casinha. Mas intuitivamente eu acabei puxando boa parte da abordagem para a questão minoritária. Até citei demais nas minhas exemplificações, né? Acho que ajudou muito. Maravilha, João Vitor. Fico feliz demais da conta. Duda falou que a cada ponto que eu falo... que eu menciono que ela escreveu na redação são 5 toneladas das costas, né? Então, tô tendo a mesma sensação. Acho que a gente vai aqui até meia-noite. Vocês não tem nada que fazer mesmo?
pra gente só aliviar a consciência. Eu devia ter trocado o título da live para alívio de consciência em vez de surto, né? Faria mais sentido com o que a gente está vivendo aqui agora. Acho que essa do Franco eu já falei. Bjork Sim, atitude blasé que ele usou, muito bom para indiferença, alienação, vidas secas, excelente construção. Sérgio Buarque de Holanda, fino, impecável. Franco vai fechar essa redação, vai me mandar mensagem em janeiro dizendo que tirou 1000. Tô esperando, Franco. Tô esperando você me contar também qual é seu primeiro nome, porque eu não tô enxergando. Tem que dar um desconto para professor míope, né? Mas tô esperando 1000, Franco. Giovana mencionou que usou Constituição Federal. Excelente. Aquela contradição, né, Giovana? Da Constituição garantir, mas não executar. Perfeito, Giovana. Perfeito. Hannah Arendt, não sei exatamente o que você usou, mas desumanização das minorias cabia. Cabia Homo Faber, cabia banalidade do mal, cabia tudo dela. E Darcy, os múltiplos Brasis de Darcy. Fechou, Giovana. Giovana é outra que vai me contar dos 980, dos 1000, né? A depender das vírgulas, né, Giovana? Mas se depender da argumentação, você já fechou. Pode ficar tranquila. Muito bom. Raila mencionou que usou Constituição. Acabei de dizer. Maravilhoso, Raila. Equidade de Aristóteles. Garantir igualdade para os iguais e desigualdade para os desiguais na medida em que se desigualam. Marcou ponto. Excelente. E banalização do mal, banalidade do mal. Para dizer que isso é uma brutalidade naturalizada, né? Normalizada. Muito que bem, Raila. Se depender dos argumentos também, você está dentro já. Pode ficar de boas, tranquila. Kelly está falando do cidadão de papel. Cidadão de papel é enorme, né? Não em quantidade, mas em quantidade física, que o livro é fininho, mas tem uma quantidade imensa de teses lá dentro. O que você usou? Né? Só citar o livro não é argumento. Tem que ser a ideia. Não sei o que você citou, Kelly. Então. Júlia Oliveira falou que mesmo sem fazer esse ano, mas Júlia, é uma vez aluna, Júlia, é eternamente aluna. Tem disso não. Tem disso não. Sempre lembra das conferências e repertórios excepcionais. Você que é 10, Júlia, incrível. Vai tirar um notaço, como sempre. Bituquinha, que já se tornou meu ouvinte preferido, colocou que o Ministério da Educação e o governo federal devem colocar nas escolas para moldar a sociologia consciente dos direitos, tá? Mas isso não é detalhamento ainda. Detalhamento é como isso vai ser executado. Isso é só uma característica da aula. Ou finalidade, né? Para moldar é futuro. A única coisa que está pegando aí é esse detalhamento, mas vamos ver, né? Ainda há as flexibilizações que a banca vai fazer. Então, Giovana escreveu que usou Constituição. Acho que era um comentário que ela colocou aqui, que ficou pelas metades. Tainara mencionou que achou mais pró-jurídico, mais pro jurídico do que pro social. O tema, né? Muito técnico, né? Não sei se vocês lembram de eu citar em umas aulas, ou... Na verdade, tem um tempo que eu falo isso, da fulvestação do Enem. Enem tem deixado de ser uma prova focada na população, no estudante de nível médio, para focar no nível cada vez mais técnico, cada vez mais exigente. E olha que eu estou falando só da redação, imagina o resto. Enem nasceu uma prova intuitiva, qualquer pessoa com bom senso fazia. Hoje, nem com doutorado. Tá difícil, né? Então, cada vez mais complicado. Thaís escreveu um mega de um comentário que eu acho que não vai caber aqui. Colocou falta de informação, que as pessoas sofrem mentalmente, profissionalmente. Maravilha, Thaís. Não tô vendo por completo, mas tenho certeza que você arrasou. Colocou não tem acesso à educação, saúde, privação de cidadania, né? Tainara também usou neoliberalismo, perfeito, esse foco no consumo e não na cidadania. Constituição, os velhos contrastes de garantir, mas não executar. Chico de Oliveira, carência de ferramentas de sobrevivência. Fechou o bingo. Maravilha, Tainara, acertou tudo. 1000. Maria Clara pergunta se daria para usar instituições zumbi.
Não só daria, como a maioria que está conversando comigo aqui usou. Então, maravilha. Pessoal, escrevam nas perguntinhas para eu não perder os comentários, tá bom? Eu conseguir responder todo mundo. E zumbi, perfeito. Constituição, zumbi. Cartório, zumbi. Estado, zumbi. Bolsonaro, zumbi. Perfeito. Cadê perfeito, Maria Clara? Excelente repertório para falar sobre a negligência das instituições, né? Então, Beatriz falou que vai arrasar no Enem. Primeira questão, vida de gado. Inclusive, Não, fugiu o nome. Não vou lembrar. O compositor aí de Vida de Gado já se pronunciou, dizendo que adorou a canção dele ter sido mencionada no Enem. Fugiu por completo o nome dele, acredita? Um branco. Mas enfim, tomada, não vi as questões ainda quero ver. Vamos ver o que deu, né? Gente, qual é o nome dele? Me ajuda, esqueci. Mércia falou sobre negligência com as minorias. Zumbi, amadorismo, beleza. E consequência disso, do acesso à educação básica. Excelente. Ana Paula falando, coitado dos alunos da escola pública. Sim, eu cheguei a escrever no post que eu fiz mais cedo, que foi um dos temas mais difíceis de todas as edições do Enem da história, para um dos períodos em que o sistema de educação está mais fragilizado. Né? Afinal, boa parte do ensino remoto, sem acesso às salas de aula, com as salas de aula já é complicado, imagina um estudante que nem tem internet. É assim que o governo faz, né? Necropolítica, né? Apoia quem quer, o resto que morra, que se exploda. Laiana mencionou que citou amadorismo, check-out, até pelo exemplo que deram pela lei que já existe. Por isso que eu mencionei, que já estava lá, né? Te contaram, tá aqui, a gente não deu conta. A ambição tem, a capacidade, outros 500, né? Perfeito, perfeito, Laiana. Vai fechar também, vai dar super certo. Luísa falou que deixou 2 questões em branco. Isso aí depende muito, Luísa, de que nível de questão foi. Se é questão fácil, se é questão mediana, se é questão difícil. Vai te prejudicar se forem questões fáceis. Questão fácil não pode ficar em branco, não. Né? Mas não sei qual, né? Depois não vê isso. Sofre por antecipação, não. Vitor disse que usou Vidas Secas como exemplo no desenvolvimento 2. O menino mais novo e o menino mais velho ficou super dentro. Vitor, excelente. Foi uma das primeiras obras que me veio à mente. Vidas Secas e Urupês. Havia outras, com certeza, que não me recorreram aqui agora. Acho que Grande Sertão Veredas também tinha referências sobre isso. Boa parte dos modernistas trataram sobre desigualdades sociais, né? Mas é excelente. Vidas Secas é excelente. Excelente exemplo, né? Em que um cachorro tem mais identidade do que uma criança. Impecável. Dona Baleia marcando presença. Raila falou que ficou com muita dúvida nos agentes, colocou poder público municipal e governo federal. Não deve te prejudicar não, viu, Raila? Provavelmente não. Depende muito, como eu mencionei, do que você fez no desenvolvimento e depende do que a banca ainda vai decidir sobre o que pode e o que não pode, né? Ainda não decidiram, a gente ainda não sabe, pelo menos quando eu souber eu conto, certo? Vamos ver o que mais. Mércia falou que a filha está saindo do ensino médio e se sentiu perdida em muitas questões. Há muito tempo, Mércia. Eu ainda jogo, né, a real para os meus alunos, dizendo que se o ensino médio funcionasse para fazer essa prova, eu mesmo não teria função nenhuma. Afinal, para que as pessoas estudariam comigo? O ensino médio daria conta. Não dá, não dá. Não tem bagagem nem para a redação, nem para a maioria das questões. O que se exige vai muito além. Inclusive, Mércia, essas referências que você está ouvindo, essas coisas todas de Hanna, Sérgio Buarque, tokenismo e companhia limitada, isso nunca passa pelo cenário do ensino médio. Não, está muito além. Nem sei se os meninos alcançam. Vem isso depois da faculdade, muitos vêm me contar. Teve a matéria de Sociologia da Saúde e eu fiquei sabendo sobre, sei lá, modelos humanizados, Nise da Silveira, lá. Descobrem depois. A escola não fornece essas bases. Então a prova é completamente
contraditória. Então, infelizmente, a incoerência reina, né? Raila falou, por ter sido um tema considerado mais difícil, se eu acho que a correção será mais ampla. Depende muito do tipo de erro. O padrão é o seguinte, Raila, quando um erro é muito recorrente entre a grande parte dos candidatos, esse erro tende a ser relativizado. Tendem a fazer vista grossa, entendeu? Ah, todo mundo errou, então não vamos levar isso em consideração não, para não afundar as médias, sabe? Então ainda vai depender, pra você ver, né, como isso é instável, do volume de erros que houver em relação a cada um dos assuntos, certo? A forma como vão flexibilizar. Por isso que eu vivo dizendo que não adianta me pedir para corrigir redação agora, porque a gente não sabe. Não sei como é que vai ser. Tudo depende do jeito como a banca vai lidar com as redações. Então a gente tem que esperar, né? É abandonar essa fase e focar na próxima semana que vem. A Luísa pergunta se registro civil falava só sobre certidão de nascimento, de outros documentos também, tipo CPF. Então, registro civil é a certidão. No entanto, os textos de apoio mencionavam a dificuldade de tirar outros documentos também. Não sei se você viu lá. Então, provavelmente, esse deve ser um ponto, como eu estava dizendo para a Raila aqui agora, que devem flexibilizar. Pode ficar tranquila, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Thaís, sumiu. Thaís pergunta, tá mencionando que nunca viu alguém falando algo relacionado ao longo desse ano. Não, ninguém falou. E olha que eu fico com um radar aqui, ó, né, tentando captar tudo quanto é sinal, né, terrestre e extraterrestre de temas, de debates, de possibilidades. E ninguém falou sobre o assunto. O tema estava completamente fora de radar. Não tem nenhum debate no Senado, não tem política pública. Por isso que eu estou dizendo que o tema é completamente sem noção. Para o ano que vem nós vamos ter que reinventar o jeito de estudar os temas, porque afinal, né, não foi dentro do que fizeram sempre. Inovaram, criaram outra coisa, sei lá o que, né, ou surtaram de vez. Minha reza é para essa porcaria de formação de governo acabar, para a gente poder ter uma realidade mais sensata no futuro. Bom, Eduardo menciona que chegou na questão 70 e já estava exausto mentalmente. Todo mundo, viu, Eduardo? Todo mundo. Essa prova não é uma prova de inteligência, é uma prova de resistência. Terrível, terrível. Você conseguir chegar no final com energia ainda, você é o bichão mesmo, não é pra qualquer um não. Muito pesada, muito pesada. Por isso que eu vivo dizendo que a redação tem que ser a primeira coisa para você fazer. Do contrário, você não consegue lidar. Afinal de contas, é uma prova monstra, completamente sem noção, né? Vamos ver como é que isso evolui. Eu espero que em algum momento alguém sensato entre para a coordenação desse NEP, para a coordenação deste país, e faça essa prova realmente medir conhecimento, não resistência, né? Não anos e anos de cursinho. Bom, Mércia menciona que estrategicamente calculado esse tema, para ferrar todo mundo, né, Mércia? Inesperado e com alto nível prejudicial. Sim, eu não sei em quem que eles vão colocar a culpa. Vão colocar a culpa no INEP? Vão dizer que os estudantes é que são preguiçosos? Não sei, porque em alguém eles vão jogar essa culpa. Vão. Vai prejudicar muita gente, vai, né? Aqui, esses argumentos, essa riqueza de argumentos é uma bolha. Eu trabalho com uma bolha, né? Então, de alunos que têm acesso a uma carga de conhecimento gigantesca, que tem bases para conseguir lidar com ela, para conseguir transferi-la para os textos. Vocês conseguem imaginar a maioria dos estudantes brasileiros que mal tem noção do que é parágrafo? Porque mal tem aula de redação na escola? Porque o professor de português simplesmente não dá conta de lidar com português, gramática, interpretação, literatura e redação ainda? Vai prejudicar muita gente. Então, é uma lástima gigantesca, né? E a Mércia dizendo que vão dizer que a culpa será dos corretores. Eu não duvido, não. Os coitados que ganham mal, né, tem que corrigir trocentas redações. Aí pensa, o Eduardo exausto na questão 70,
Os corretores geralmente avaliam malotes de 100 redações por dia. Aí você pensa, né? Não é humano, não. Não é humano, não. Bem, vamos ver o que mais. Dona Júlia menciona aqui, se eu achei que o tema é mais extrapolado do que o do cinema. É, sem dúvida. Porque cinema, bem ou mal, por mais fora do nosso contexto que o estudante esteja, ele ainda tem algum contato. Sei lá, vocês viram um infográfico que falava sobre TV e streaming. A maioria tinha uma noção sobre espaço urbano, para falar sobre acessibilidade no espaço urbano. Era um pouco mais próximo. Porque um dos critérios que sempre existiu na grade do Enem é trazer temas que estejam vinculados à realidade do aluno. Todos, se você pensar, tinham uma conexão mais ou menos direta com a vida do aluno, sabe? Esse não tinha nada. Nenhum de nós tem nada a ver com esse assunto. Nós não temos contato direto com ele. Nós não temos interferência. Nós mal vivemos esse cenário. O candidato do Enem não sofre com a falta do registro. Não é afetado, nem conhece o problema. Por isso é o tema mais extrapolado de toda a história do Enem. É o mais, nunca teve um pior. É o pior deles. Então, e também não estava em mídia, como eu mencionei. Não era foco de mídia, não tinha debate, não tinha assunto sobre. Não tinha nada. 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 Por isso a fúria, sabe? E o desespero. E o ódio. Né? Porque foi completamente fora, sem noção. A Kelly mencionou que iniciou com Cidadão de Papel. Depende. Né? Como eu mencionei, a obra do Gilberto de Menstein é muito grande. Depende do que você trouxe. Né? E Banalidade do Mal, perfeito. E deve ser Políticas de Contentamento. A sequência, muito bom. Muito bom. Tem um pouco de receio. Cidadão de Papel dá margem para você falar de muita coisa. Depende do que você puxou lá de dentro, né? Então, depende da forma como foi abordado. E como eu falei, é muito precoce um julgamento meu a respeito, porque tudo depende de como a banca vai resolver lidar com essas informações. Então, é sensato a gente esperar, né, um pouquinho. Aqui em cima, a Jéssica dizendo que é bem a cara mesmo do governo excluir, né, e privilegiar um grupo. Não é a máxima do excelentíssimo senhor presidente? Nós não governamos para minorias, nós governamos para as maiorias privilegiadas, né? As minorias que se ferrem. É a cara do governo. O desequilíbrio do tema é a cara do governo, né? A falta de noção do tema é a cara do governo, né? Não gosto de falar desse tanto de governo, não, porque afinal a gente cria briga, mas não tem como não falar mal nesse momento. Embora eu esteja, como eu mencionei, um pouco mais tranquilo, porque me parece que a maioria dos meus alunos e das pessoas que entraram por aqui estão muito bem resolvidas com a redação. E muito mais do que eu imaginava, me surpreenderam com abordagens muito ricas, muito boas. Parece que ficou tudo muito bem organizado. Vocês têm mais dúvidas por aqui? Deixa eu ver, brotou mais uma. A Kelly dizendo que os direitos não são praticados e efetivados, né? Permanecendo no não sei o que, no papel. Sem dúvida. Né? Achei até irônico haver na prova uma lei que é velha para o ordenamento jurídico brasileiro e não é executada, né? Ou seja, é a prova assumindo que o Estado não executa o que precisa dentro das suas funções cidadãs. Sem dúvida, né? Jéssica dizendo que parecia mais FUVEST, sem dúvida. Viajadíssimo, igual FUVEST, né? Igualzinho. Eduardo está dizendo se é uma aula de português ou de política. Então, Eduardo, minhas aulas são extremamente politizadas e eu morro de orgulho de conseguir levar isso adiante. Muito bom. Meus alunos saem não só sabendo português, não só sabendo escrever as melhores redações de todos os tempos, mas também sabendo pensar a vida, a realidade e a julgar o cenário em que estão. Então, é um combo aqui. E eu acho que isso é excepcional. Se você ainda não teve acesso a essas aulas nesse perfil, você está perdendo seu tempo. Você precisa conhecer, viu? Então, temos mais dúvidas? Mais alguém sofrendo desespero em relação ao que houve
neste domingo macabro? Mais alguma dúvida? Já estão tranquilos para dormir em paz? Relaxados? Aí, ó, Mércia está dizendo que nesse planeta não leva a política. Tudo é política, né? Tudo absolutamente é política. Tudo é ação social, não é assim que Weber diz? Tudo está conectado às nossas relações políticas, econômicas e sociais, e a expressão, comunicação, depende disso. Afinal, eu vivo dizendo para os meus alunos que o mais difícil para a lógica da redação não é como escrever, é o que escrever, né? Não adianta você saber uma boa estrutura, organizar um parágrafo, se você não tiver o que pôr dentro dele. E a formação política é a essência disso. A gente tem que saber o que coloca lá, como discute, como fundamenta. Então hoje eu considero que eu dou mais aula de sociologia, filosofia, geopolítica, legislação, do que de qualquer outra coisa, né? Gramática vem de brinde no meio dessa formação. Não é? E aí, o que mais que vocês usaram? Coloque nas caixinhas de pergunta, pessoal, para eu não perder. A Jéssica está dizendo que falou a respeito dos refugiados. Mais uma vez, esses refugiados aparecem aqui. Eu mencionei que esses refugiados não tinham relação direta com o que os textos de apoio sinalizavam. Afinal, estavam ali falando de brasileiros e de como pessoas brasileiras precisam ser alçadas à condição de cidadania. No entanto, a velha ressalva: nós não sabemos ainda como a banca vai se comportar, quais brechas vão permitir, que nível de argumento vai ser permitido ainda. Por enquanto, a dinâmica de refugiados não tinha uma relação direta com esse tema. Por enquanto. Mas a gente pode esperar os pronunciamentos e as informações específicas da banca deste ano para a gente ter mais certeza, para eu não te desesperar. Mas esses vínculos com outros grupos minoritários eram menos evidentes ou menos esperados. Com refugiados, com população trans, era outro departamento, certo? Mas melhor esperar, né? Qualquer julgamento agora é muito precipitado. Entendido? Entendido? Mais alguém? Mais alguma coisa? Mais algum desespero em relação a tudo isso? Alguma dúvida sobre o que podia, o que não podia? Então, de novo, recomendo que vocês não inventem de querer corrigir essa redação antes, de querer saber que nota tirou, de pedir para os professores, os corretores, ou seja lá quem for, para avaliar os textos, porque é impossível avaliar esses textos agora. Tudo depende das concessões da banca, do que eles vão decidir, convencionar que vai ser aceito ou não, de quais argumentos estavam previstos ou não, certo? E você ainda tem mais uma semana até a próxima prova desta edição do Enem. Então, espera. Combinado? Não vai mexer com corrigir para você não se desesperar. E as notas da correção agora não vão ter absolutamente nenhum vínculo com a nota real que você pode adquirir. Entendido? Juliana, mande perguntinha separadinho para mim, lá, senão eu me perco todo. Juliana pergunta se fazer uma abordagem puxando para a questão do abandono paterno. Funciona. Não sei exatamente como você discutiu, mas funciona. Eu citei mais cedo que famílias disfuncionais quase sempre estão mais próximas dessa realidade da falta de registro. Era uma linha argumentativa bem possível, sem dúvida. Sem dúvida. Então, era um caminho que você poderia tomar, tá bom? A questão do pai no registro não era um problema, né? Porque a questão é da invisibilidade e ausência do registro, não do nome do pai. Mas do fato de famílias disfuncionais gerarem mais carência no registro, poderia ser uma linha de abordagem, tá bom? Então, acho que, aí de novo, né? É mais um achismo. Acredito o quê? A questão do nome do pai no registro não vai influenciar para essa linha argumentativa, tá bom? E a Beatriz pergunta se poderia usar a questão socioeconômica. Não só poderia, como deveria, né? Afinal de contas, é essa desigualdade socioeconômica que conduz, né, para a carência do registro. Afinal, são as famílias mais pobres que acabam sofrendo com isso, não é?
a desigualdade social no Brasil é a desigualdade econômica. Então, era um argumento mais do que previsível, necessário e pertinente. Muito bom, Beatriz. Excelente. Tá bom? Entendido? O que mais? Mais alguma dúvida? Mais alguma questão? Já estão tranquilos em relação a tudo? Já sabem tudo? Nós estamos aqui há quanto tempo? 1h30 já? Tá grelando na cabeça de vocês? Eu acho que eu já respondi tudo, né? Beatriz escreveu assim: o pessoal de humanas na esperança do dia 28/11. Não vou falar nada. Vou me privar de falar, porque eu já não sou conhecido por ser uma pessoa muito otimista, né? Então eu não vou puxar o tapete de ninguém, então para não haver desesperos, né? Mas que, enfim, nos esperam mais lágrimas. Isso aí não é, né, uma ilusão para ninguém, ou não é uma realidade desconhecida por ninguém, né? Então, vamos sofrer um pouquinho mais. Física, né? Física já é um motivo para chorar antes de ver a prova. Acho que é, não é? Acredito que sim. Então, vamos sofrer um pouquinho mais. Eu não, né? Que eu já não dou nem palpite na outra área, no restante do que nos espera. Bem, João Marcos pergunta se Vidas Secas poderia ser usado. Citamos aqui pra caramba, João Marcos. Era excelente linha de discussão. Aquela questão dos meninos não registrados, a questão da pobreza, inclusive a desigualdade socioeconômica, sobre a qual a Beatriz perguntou agora mesmo, podia ser perfeitamente exemplificada com Vidas Secas. Tá vendo que eu falei que a desigualdade social no Brasil é a desigualdade econômica? Então, perfeito, perfeito. Deve ter ficado muito bom, muito bom. Deixa eu ver o que mais por aqui. Juliana pergunta se citar os milhares de invisíveis em relação ao auxílio emergencial poderia ser um repertório. Poderia, Juliana, sem dúvida poderia. Inclusive o fato de, veja, né, as contradições sociais disso. O auxílio emergencial alcança uma parcela mínima da população que sofre, afinal de contas, com o impacto da pandemia, né, e de uma outra parcela que já vivia de auxílios, como Bolsa Família e outros recursos, e esses que não são registrados ficam à margem da margem da margem, né? Aqueles que não têm acesso a absolutamente nada no rolê. Então, seria um excelente exemplo, excelente, né, para sustentar a forma como a ausência do registro civil aprofunda as desigualdades e afunda as pessoas nesse mar de pobreza, né? Eu me lembro também muito, não sei, acho que toda obra modernista, né, pré-modernista e modernista, Morte e Vida Severina também era uma referência literária incrível aqui, né? A criança que nasce fadada à pobreza, né, que não precisa nem de nome para ser designada como mais um caranguejo do mangue. Seria uma referência forte também. Tem muitas obras. O modernismo se ateve muito à questão social e seria uma referência fortíssima para quase tudo. Quase tudo. Beatriz dizendo que estava passando a redação a limpo e veio na cabeça aquela propaganda com a musiquinha. Com a certidão de nascimento, sou cidadão. Aí ó, eu falei, essa musiquinha é da minha adolescência. Infância, adolescência antiquíssima. Foi quando esse tema esteve no auge. Foi quando houve visibilidade para isso. Numa tentativa de esclarecimento sobre a relevância do registro. Ó, pra você ver. Quanto tempo. Na minha adolescência, muito tempo. Então, é um negócio extremamente velho que ressuscitaram, Deus lá sabe por quê. Até agora não entendi mistérios do governo federal, né? Então, ressuscitando essas bagaças para a gente só poder sofrer mais um pouquinho, né? Não? Então, antigo, o debate já nem existia entre nós. A forma mais sensata de o governo lidar com isso era, claro, levantar o debate, dar visibilidade para a causa, que era super necessário. Nós precisávamos ficar sabendo sobre essa questão e conviver com ela para depois trazê-la na prova. Não seria super coerente fazer essa caminhada, essa jornada, né?
Traga na sociedade, publique isso nas páginas oficiais do governo, crie campanhas sobre, depois traga para a gente na redação. Ia ser lindo, a gente já estaria prevenido, não sofreria esse absurdo, né? Aí a Beatriz dizendo que tá tendo de professor de cursinho falando que acertou o tema. Acertou nada, acertou bosta, ninguém sabia. Tinha aí esses guruzões falando de pessoas desaparecidas, estavam falando de o que mais? Estavam falando de analfabetismo, ninguém estava falando disso não, só conversa, só papo. Isso aí é para falar que adivinhou e para catar vocês, os ingênuos, pro ano que vem, só para isso. Mentira, ninguém sabia nada, eu não sabia nada, nenhum professor sabia nada. Recebi mensagem de tudo quanto é professor desse país hoje, dizendo que merda, hein? E eu, né? Que merda, hein, gente? Que merda. Assim, esse era o sentimento hoje. Resumiu o domingo. Que merda, hein? Que merda, hein, gente? Só. Ninguém sabia nada, né? Só papo de guru de Araque. Só guru de Araque. É o que mais tem, né? Nessa internet. Me dá agonia, me dá ranço dessa gente toda. Né? Todo mundo, igual a Mércia está dizendo, acertou com a cara na parede. É, com certeza. A única coisa que me deixou mais tranquilo, como eu estou dizendo, é que o pessoal conseguiu adaptar, porque a gente falou de eixo minoria, porque a gente falou de política pública, mas ninguém falou de registro, não. Ninguém sabia dessa treta. Ninguém sabia. Né? Então, nós estamos, né, cientes de que não houve adivinhos, né? Só papo, né? Bom, vamos ver aqui se eu tenho mais perguntas. Coloquem nas caixinhas de perguntas, pessoal, para eu não me perder. A Mércia dizendo que as visitinhas à câmera secreta do Enem surtiram efeito. Como assim? Você está dizendo que esses professores estavam lá de olho? Tava nada. Sabiam de nada. Só fica no blefe. O que mais tem nessa internet é blefe, né? Então, acho que foram os temas que mais me surpreenderam nos últimos anos. O primeiro foi cinema. Não esperava também. Não estava vendo debates a respeito de cinema. Saúde mental foi bacana, né? Tínhamos trabalhado. E este de hoje, ninguém, né? Fazia ideia que era isso. Mas enfim, parece que nos salvamos, por enquanto, né? Pelo menos, se os meus alunos estão dizendo que se saíram bem, eu já fico pra lá de feliz. Isabela pergunta se falar sobre como a falta do registro dificulta encontrar pessoas desaparecidas. Isabela, que viagem, Isabela! Nossa Senhora, Badia! Eu nem sei te dizer, Isabela, se isso faz sentido. Porque eu não sei se é um drama na causa de pessoas desaparecidas não haver registro. Não faço ideia. Já estudei sobre o tema, fiz aula esse ano sobre pessoas desaparecidas, mas a história do registro nem passou perto. Isabela, eu acho que a senhora viajou. Mas não sei, de novo, reforço, tudo depende do que a banca vai definir que pode. Do que a banca acha adequado, né? Sem dúvida. Beatriz dizendo que em 2023, como é que é, Beatriz? O Enem vai ter um novo formato por conta do novo ensino médio. Sim, se brincar, isso aí já é um tijolo na nossa cara, contando que a gente vai sofrer mais, né? Vai que, né? Isso aí já é um aviso do apocalipse que nos espera. Vai que, né? Então, não sei, vamos ver. A Mércia dizendo que... Opa, sumiu a pergunta da Mércia. Mércia dizendo que as visitinhas ilícitas na tentativa de burlar as questões e tema. Duvido não, né, Mércia? Todo ano eu desconfio que já vão muitos aí, filhotinhos de senadores, de ministros, já com a redação escrita, né? Decorada. Duvido não, duvido nada. Neste país, nessa estrutura de país, não duvido. Inclusive as demissões, né, dos funcionários do INEP já são um indício de que treta não faltou, né?
Com certeza não faltou. Contra isso aí a gente não tem arma, né? Nós temos só mesmo a possibilidade de batalhar nos nossos argumentos e nos nossos sofrimentos por aqui para conseguir lidar com essas tempestades, mas evitar que essas tretas corruptas ocorram está muito longe, né? Não conseguimos. Então, desconfie que tem havido muita falcatrua a perder de vista. A própria elaboração desse tema já é uma falcatrua. Já acho que é. Bem, Beatriz dizendo que ano que vem tem a Beatriz de aluna. Minha aluna aqui de patrocínio. Aula de patrocínio. Pois é, Beatriz, não falei não, né? Não falei de registro, do registro. Mas, vamos lá, Beatriz. Eu já percebo que uma parte do que eu faço tem que ser reformulada. Eu dou muito enfoque nos temas e nas políticas públicas e não sei como eu vou reelaborar a vida. Todo ano é isso, né? Eu sinto que todo ano eu começo do zero. Eu reaprendo a ser professor. Eu acho que pro próximo ano não vai ser diferente. Nos 2 últimos anos eu tive que reaprender a ser professor para lidar com isso, ó. Tela. Minha vida virou, né, um olhar constante pro celular. E agora, pro próximo ano, só Deus sabe o que vai virar esse Enem. Eu ainda preciso reconfigurar minha vida e o meu jeito de ser professor de novo, né? A Karen perguntando se eu olhei a prova de linguagens. Ainda não, Karen. Ainda não tive tempo. Não vi, né? Porque a prova foi liberada há poucos minutos. E eu já tô aqui, ó, tempão conversando. Então, ainda vou olhar, ainda dou uma perspectiva a respeito, já falo alguma coisa sobre, certo? Sumiu uma aqui. Caio Abreu falou que não tocou, deve ter não falado que a lei é o quê? Não sei. A lei era uma possibilidade, não uma obrigação, né? Falar da lei era bacana, acho que ele colocou completo, ó. Ele fez uma ressalva equivocada, citou que o registro civil não era gratuito em todo o Brasil. Tudo depende, não necessariamente da veracidade da informação, Caio, mas do jeito como você sustentou. Vamos esperar, né? Ver o jeito como você colocou, se vai ser aceito ou não. Não se desespere de antemão. Como eu mencionei, a banca ainda faz uma reavaliação dos argumentos para ver o que foi mais equivocado, o que escorregou mais. Então, tudo depende de como a banca ainda vai trabalhar o tema, certo? Então, não vamos nos precipitar. Mesmo que a informação não esteja certa, pode ser que ela passe, ok? Então, não preocupa não. Vai que dá certo ainda, tá bom? Informações equivocadas geralmente não prejudicam tanto. Prejudica a incoerência, mas não esses pequenos equívocos. A Júlia mencionou se tem alguma aposta para o tema de vestibular da Unipam. Isso aí é um outro departamento, né, Júlia? Júlia, inclusive, preciso saber se as pessoas têm interesse em talvez uma aula pré-Unipam. Quem sabe, hein? Que eu fiz, né? Um tanto pré-Enem, patrocínio, Paracatu, Patos. Quem sabe eu faço uma pré-Unipam aqui em Patos mesmo. Pois me diz, me manda mensagem aí, eu defino, tá bom? E aí eu te dou uns palpites também de temas e de possibilidades. Combinado? Então, mais dúvidas? Acabou? Vocês já estão felizes? Vocês já estão mais calmos? Vocês já conseguem dormir bem? Ou vocês estão ainda desesperados com alguma coisa? Levo o celular para o quarto e durmo conversando com vocês? O que vocês acham? Ou vocês já estão suficientemente acalmados para começar a semana? Não sei se vocês vão revisar ainda para a próxima prova. A gente não está feliz, a gente está só um pouquinho mais aliviado, né? E recuperados do susto, né? Porque foi um susto. Abrir essa prova deve ter sido um trauma, suponho, né? E o meu papel aqui era mesmo só aliviar o surto, o susto, o desespero. E não só acalmar vocês, mas me acalmar também em relação ao que escreveram.
Então, eu estou um pouco mais tranquilo em relação ao que eu li, que eu ouvi por aqui. Não sei como é que vocês estão. O Vinícius perguntando se poderia citar o Homem-Aranha na redação. Não sei, Vinícius. Porque como eu vivo mencionando em aula, eu não tenho repertório desse perfil de cultura pop, desses produtos culturais. Não sei. Igual a menina que citou Harry Potter, eu achei incrível, porque eu não fazia ideia que dava para citar o bichinho lá sem registro. O bichinho do Harry Potter. Eu achei fantástico. Agora, de Homem-Aranha, eu não faço ideia. Não sei que conexão tem. Se tem conexão, que conexão é? Me conta pra gente saber se ficaria legal. Porque o Homem-Aranha não tem registro, não? Tem não? Peter Parker. Tem nome. Não sei. Conta pra nós aí, a gente conta pra você se deu certo, se funcionou. Tá bom? Porque a questão nem é a qualidade do repertório. Vivo dizendo, pode ser um produto científico, um produto cultural, pode ser qualquer um. Ficando bem explicadinho, você mostrando que tem a ver, funciona. Tá? Tudo depende do que você tiver feito dentro da sua redação. Vivo reforçando isso, né? Repertório não é o nível de sofisticação. Repertório é a explicação. É a conexão que você faz com a tese, com o tema, que conta demais para sua prova. Certo? Entendido? Então, finalizo por aqui. Se vocês quiserem, precisarem, sentirem que... Aí a Ana perguntando se falta de informação era, Ana, era uma das principais teses, podia usar. Tá bom? Tranquilo. Então fazemos assim, né? Se vocês quiserem, abro outra live amanhã para conversarmos mais a respeito, para tranquilizar mais vocês. Se houver demanda, faço. Essa aqui hoje precisava acontecer, né? Mas de amanhã já é uma opção. Então, se precisarem de mais esclarecimentos, eu vou ver se eu a publico por aqui, não sei mais. Tem muito tempo que eu não faço lives no Instagram, nem sei como funciona. Perdi a noção. Mas vou publicá-la por aqui, no meu canal no YouTube. Né? Acredito que se alguém precisar assistir, tem muita informação salva para tranquilizar muita gente. Né? Então, espero que durmam bem, um pouco mais tranquilizados e cientes de que vocês fizeram, sim, um ótimo trabalho. Fizeram uma boa redação, tinham um bom repertório, e apesar de o tema ser absurdo, bizarro e um zumbi, vocês conseguiram, né, domesticar esse Walking Dead, se saíram bem, certo? Ah, o Vinícius contando o que é o super-homem dele, vamos ver? Ele falou que fez nexo com o fato de todos da cidade conhecerem o super-herói e ninguém sabia sua identidade. Não sei. Juro que não sei se vai funcionar. Porque a questão do tema não era bem a identidade, era o registro. Papel, sabe, ali, escrito, nominho. Então é isso que eu não sei. Vamos ver. Como eu te disse, tudo depende do que a banca avaliar como certo e do jeito como você explicou na sua redação. Se ficou bem explicadinho, deve ter funcionado. Tá bom? Bacana? Beleza? Então, fica aí o convite para uma próxima, se quiserem discutir mais algum ponto, se quiserem que eu faça um tutorial analisando alguns textos, mandem para mim no direct, eu vou gostar de saber e de aplicar as ideias de vocês para as próximas. Combinado? Bom pedacinho de domingo para vocês, descansem um pouco mais, comam bastante antes de dormir, pra vocês terem aquela sensação de saciedade e conforto que o Enem não deixou. A gente precisa se sentir confortável nesse momento. Combinado? Ótimo, então. Um grande abraço para vocês. Com mais dúvidas, se houver, manda para mim, eu tento esclarecer. Combinado? Até. Deixa eu ver se eu consigo salvar só, porque eu sou meio tapado. Opa, consegui.